Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, semaninha nova, e a gente veio fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe na liturgia de hoje. Pelo que eu já dei uma lida, hoje a gente vai falar sobre... A gente vai entender, né, como Jesus responde às pessoas que criticava ele, né? As pessoas que gostavam de alfinetar ele, né? Ele vem nos ensinar, na verdade hoje é um ensinamento de como a gente deve tratar essas pessoas, né? Que nos criticam, essas pessoas que dá suas opiniões na nossa vida que a gente não pede, né? Então a gente vai entender como Jesus agiu naquele momento. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo do 23 ao 27. Jesus silencia as autoridades. Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram: com que autoridade fazes tais coisas? Quem foi que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se responderem, eu também direi a vocês com que autoridade faço isso. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles raciocinavam, pensando: se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer: então, por que vocês não acreditaram em João? Se respondermos que vinha dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como um profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse a eles: pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje a gente vê que Jesus nos traz um ensinamento, né? Como a gente deve tratar as pessoas que nos criticam, as pessoas que ficam nos cutucando, sabe? Para ver um debate, haver uma confusão. Hoje as pessoas elas vivem disso, né? Então a palavra diz que Jesus soube dar a resposta àquele povo, né? Eram mestres da lei, anciões, com certeza cobradores de impostos, todo aquele povo ali que duvidava de Jesus estava sempre cutucando, estava sempre seguindo ele, mas não por devoção, por acreditar, mas para criticá-lo, né? Sempre está ali duvidando de quem era Jesus. E aí Jesus nos mostra, né, como ele responde. Em primeiro lugar, ele joga a batata quente para eles, né? Eles deixam eles confusos com a sua pergunta, né? E eles não respondem, porque eles são espertos, né? As pessoas que gostam de criticar, que gostam de falar, que gostam de rogar praga, as pessoas que gostam de fazer mal a outras com comentários, né? Muitas vezes com opiniões que não foram pedidas, elas são assim, né? Elas não sabem de nada, mas criticar elas sabem, né? Então aqui era como eles gostavam de cutucar, eles gostavam de fazer perguntas, mas quando Jesus jogou a batata quente para ele, que Jesus, né, pergunta quem era João Batista, qual o batismo que João Batista batizava, se era batismo dos homens ou do céu, eles ficaram assim, sem querer responder, né? Porque eles eram muito espertos e não responderam. E aí o que Jesus fez? Se calou. Jesus diz: também eu
não vou responder o que vocês estão me perguntando. Então, com isso aqui, ele nos traz um ensinamento muito grande, né? A gente vê por aí hoje em dia, principalmente em redes sociais, o que é que a gente vê? Críticas, né? A gente vê pessoas, principalmente na vida de pessoas que é influência digital, né? Que tem páginas, né? Que gosta de comentar aí sobre a vida dos outros, coloca, posta coisas. A gente vê a barbaridade dos comentários. É impressionante como o ser humano é miserável. O tamanho dos comentários que a gente vê em redes sociais em cima de qualquer coisa que acontece, não é? Seja uma tragédia, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, de todo jeito existem pessoas que têm a língua felina, né? Que gosta de ferir a outra, né? E muitas vezes você vê o quê? A reação das pessoas. Nós temos dentro de nós aquela coisinha que a gente fica ali, pavio curto, né? Aquela vontade de discutir, aquela vontade de falar, de dar a nossa opinião, porque nós somos assim, né? Tem coisa que é tão absurda que a gente até se segura para não responder, mas a gente vai lá e comenta. A gente vai lá e comenta, porque chega a ser de um absurdo terrível. E aí Jesus vem nos ensinar que a gente tem que nos calar. A gente não tem que responder. A gente não tem que responder a ninguém. A gente não tem que discutir religião, por exemplo, com ninguém. Não é? Discutir religião não chega a lugar nenhum. Entendeu? Eu não posso me sentar com alguém, com um protestante, e tentar abrir a cabeça dele e colocar que a gente não adora imagens. Né? A gente vê quando passa uma postagem relacionada a isso, né? Eles vão lá, caem em cima. E o povo fica, os católicos, fica ali, se justificando. Não porque é assim, não porque é assim. Não porque é assim, não porque é assim. Aí eles vão, não porque é assim, é porque é assim. É assim, é assim, é assim. Né? E no final não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Então, não importa, não interessa o que eles pensam, problemas do que eles pensam. O importante é o que a gente vive, o importante é o que a gente tem no coração, daqui para Deus e pronto. Entendeu? Eu não discuto religião com ninguém, principalmente esse tipo de coisa, né? Quer me perguntar? Por exemplo, assim, eu não entendo porque vocês acreditam em estátua, não é? Fazer uma pergunta, eu não entendo, eu gostaria de entender. Aí você vai lá e você explica o que é que acontece. Tudo bem. Agora, você pegar e sair discutindo, fazer e acontecer. Ó o dedinho. E Jesus, ele ensina aqui que ele calou. Nós precisamos nos calar diante de certas coisas, né? Eu poderia citar aqui várias coisas, mas me veio na cabeça uma coisa que está acontecendo muito agora, essa semana, que é sobre o presidente, né? O presidente Lula, o meu presidente, né? Sou católica, sou praticante, mas é meu presidente, né? A gente vê o absurdo de pessoas desejando mal que o homem morra. Isso não é pessoas que é fora da igreja, não. É pessoas da própria igreja, né? Da própria, que vive ali dentro da igreja, principalmente católica, né? Que vive dentro da igreja católica, pessoas que vivem comungando Jesus Cristo, pessoas que vivem dando um de piedoso lá na fila da comunhão, né? E cada comentário os absurdos. Já deveria ter morrido e ido para o inferno. Agora ele vai pagar por tudo que ele fez lá no quinto dos infernos. Ah, esse desgraçado agora morre, né? Veja o tamanho do absurdo que é.
E eu não estou falando, não é porque ele é o meu presidente, porque eu voto nele até debaixo d'água. Ele pode ser o que ele for. Eu também sou, né? Eu também sou. Se ele é ladrão, se ele é corrupto, eu sou adúltera, eu julgo as pessoas, né? Muitas vezes eu fico com aquilo que não é meu. Muitas vezes eu roubo também. Muitas vezes eu mato. Eu posso não matar com uma arma assim a ponto de chegar e atirar numa pessoa, mas eu mato com as minhas palavras, com a minha arrogância, com a minha estupidez, né? Quem nunca viu falar que é melhor você levar uma tapa na cara do que certas palavras ser jogadas na sua cara? Então, são coisas que magoam e ficam ali. Você matou a pessoa, a sua palavra. Então eu sou tudo isso junto. Eu posso não ser corrupto, eu posso não estar ali cometendo o pecado que ele esteja cometendo, mas eu tenho os meus. Eu não desejo a minha morte, eu não desejo a morte do meu pai, eu não desejo a morte do meu esposo, eu não desejo a morte da minha mãe, eu não desejo a morte de um filho. Eu não posso desejar e também não desejo a minha morte, porque eu sei que quando eu morrer eu vou ser julgada. E se eu não estiver num caminho bom, um caminho mais ou menos bom, eu estou lascada. Eu vou estar lascada. Por que é que eu vou desejar que o camarada esteja no inferno? Não é assim? Então hoje Jesus vem nos falar sobre isso, né? Sobre as críticas. Não ligue para o que as pessoas falam, principalmente em rede social. Os comentários, as coisas que as pessoas dizem. É muita gente depressiva hoje que não sabe lidar com essa situação em rede social. Né? Tem gente que desinstala aplicativo, tem gente que fecha a página, tem gente que faz por quê? Porque fica com a sua cabeça a mil. Fica uma pessoa doente pelos comentários das pessoas que estão do outro lado. Eu costumo dizer, se eu tivesse redes sociais, trabalhasse com redes sociais, eu não ia ligar para críticas, não ia, porque assim, eu acredito que comentários também dê lucro. Então, quanto mais comentário, melhor é. Então, esses comentários ele poderia vir de todo jeito, mesmo porque eu não pedi a opinião de ninguém, né? Você não pedindo opinião, problema do que acham de você. É isso, você tem que deixar para lá, você tem que se calar. A gente tem que aprender quando a gente estiver lá, mergulhada lá na rede social, e a gente vê as coisas. E a gente não ir lá comentar, não ir lá discutir, quando a gente vê alguma coisa sobre religião. A gente não ir lá embaixo comentar e depois já tá a briga. É uma coisa tão do inimigo, essa coisa de religião, de briga de religião, que você vê que quando você começa a responder, começa a vir mais críticas e você começa a responder e dali vai causando uma briga. Porque as pessoas elas não querem entender. Elas entendem aquilo que elas aprenderam e pronto. Então, em relação a coisas de religião, coisas de igreja, problema de quem pensa. Quem está julgando, quem está cavando o buraco para ir para o inferno, é a própria pessoa mesmo, porque está julgando. Eu sei que o meu coração ele não é adorador de boneco de barro nem boneco de gesso. Nós somos adoradores de Jesus Cristo e ponto. Nem Nossa Senhora a gente adora, a gente venera, a gente respeita e a gente acredita que ela, por ser mãe de Jesus Cristo, ela esteja do lado dele. E ter sido santa está do lado dele. Nós acreditamos nisso, acreditamos na sua intercessão como mãe e pronto. A gente não coloca Nossa Senhora na frente de Jesus. A gente sabe que Nossa Senhora não cura. Nossa Senhora não tem o poder de nos dar aquilo que a gente sonha, que a gente quer. A nossa cura, por exemplo, de uma doença. Nossa Senhora não tem. Né? Então, por que é que eu vou perder meu tempo com pessoas que ficam ali, instruída por Satanás para estar tirando a minha paciência? Então hoje a gente tem que aprender isso. Saindo um pouquinho da rede social, a gente fala na vida real mesmo.
Muita gente não contribui com nada na nossa vida. Nada. Muita gente, a maioria, né? Quando você tem muita coisa, está ali do seu lado. É uma convivência ali diária, né? Você serve para ser chamado para ir para os cantos, para a sociedade, para as festas. Você serve porque você está ali dividindo ali, né? Mas quando você está desempregado, quando você está lá no fundo do poço, não chega a um. Nem para perguntar assim, tu tá precisando de alguma coisa? Tu precisa de 1 quilo de sal? Tu precisa que eu te pague? Me dá bem aqui uma conta de energia, uma conta de água, para eu te ajudar. Eu tô falando de pessoas distantes, eu tô falando de pessoas de perto. Muitas vezes pessoas amigas, pessoas que estão ali do teu lado, diariamente. Mas você passa por tal situação e a pessoa ali não abre a boca para te ajudar em nada. Aí, de repente, a pessoa se sente no direito, né, de te criticar por algo. Não é assim? De dar a sua opinião sem você pedir muitas vezes, né? E querer que você faça do jeito que ela acha que é. Não. Você não pode aceitar uma coisa dessa. Nós não podemos aceitar isso. A gente ainda aceita uma opinião de quem nos dá uma xícara de farinha, não é? A gente ainda tem, por respeito, por consideração, a gente ainda escuta. Mas uma pessoa que não colabora na tua vida com nada, que de repente está te criticando porque você agiu de uma forma que você achou que estava certo, problema da pessoa. Aí, o que o Evangelho traz? Que a gente não vai entrar em discussão com essas pessoas. Deixem para lá. Deixem para lá. Pensem o que quiserem pensar. Como a gente vê aqui no Evangelho, nem o próprio Jesus Cristo agradou a todo mundo, né? Ele era criticado. As pessoas não aceitavam que ele era santo. As pessoas não aceitavam que ele estava carregando uma multidão de gente atrás dele. Quando ele começou mesmo, as pessoas começaram a segui-lo, ele começou a ser perseguido por essas pessoas, essas autoridades aqui, né? Que antes era o que dominava o povo. Só que aí com a vinda de Jesus Cristo, com o ensinamento, as pessoas elas foram abrindo os olhos, elas foram se convertendo, elas foram saindo do cativeiro aonde essas pessoas aqui colocavam elas, né? Essas autoridades aqui que a gente conhece, fariseus, né? Pessoas que fingiam viver a palavra de Deus, mas por dentro fazia tudo para oprimir o povo, oprimir as viúvas. Era assim as pessoas. E hoje não é diferente não, hoje é do mesmo jeito. Mas a gente vê com a classe com que Jesus reagiu àquele povo. Ele não deu resposta nenhuma. Simplesmente ele virou e foi embora. Se vocês não têm resposta para mim, eu também não tenho para vocês. Entendeu? Ele não entrou em atrito. A gente precisa aprender isso. O Evangelho hoje ele nos traz isso. A gente precisa aprender a responder as pessoas na classe ou no silêncio, né? Responder na classe ou no silêncio. Meu amigo, é isso que você acha? Beleza, respeito sua opinião. E ponto. E sair de boa na classe. Ou então não responder nada, né? Não entrar em atrito com ninguém por causa de nada. Tirar a paz. Tem pessoas que são usadas para tirar a paz do ser humano. Você vê pessoas na rede social que postam algo. Às vezes é pedindo uma ajuda, às vezes é alguma coisa. Mas é tanta crítica, é tanta coisa horrível. Às vezes é uma coisa tão simples. É uma pessoa ali postando uma coisa tão simples, uma conquista tão simples. As pessoas vão lá detonar. É impressionante como a frieza do ser humano, né? São pessoas que acham que o pecado de fulano, o pecado de ciclano é maior do que o dele. Não é.
Não somos menores. Não existe pecado menor nem maior para Deus, não. Né? Se você tá desejando dentro do seu coração que o presidente morra, um exemplo, que o presidente morra, ou que o presidente vá para a baixa da égua, né? Já deveria ter morrido. Isso é um absurdo. Você está desejando que o seu pai... É como se você estivesse desejando que o seu pai morresse. Por quê? Porque ele tem filho. Ele tem filho, é uma perda. O filho vai perder um pai. A esposa vai perder o marido. O neto vai perder o avô. Né? Por que é que as pessoas elas não dobram os joelhos dela e pedem misericórdia por elas mesmas? É isso que Jesus quer. Que a gente dobre o nosso joelho e vá pedir misericórdia pela morte da gente quando chegar. Porque vai ser muita gente, viu? De cabeça para baixo, lá na baixa da égua do inferno. Porque eu nunca vi tanta coisa. Nunca vi tanta coisa. Aí diz, não, tu tá falando porque ele é o teu presidente. Não era para tu votar nele porque ele é um comunista. Ele é um comunista e eu sou uma adúltera. Eu sou uma pecadora com vários pecadinhos junto que se torna uma coisa deste tamanho que pode me levar para o inferno. Uma delas é essas críticas que eu faço. Muitas vezes eu sou de fila de comunhão falando dos católicos, né, que odeia Lula, né? As pessoas da Igreja Católica odeiam Lula. Então, até partido hoje em dia você vê que a igreja tomou partidos e hoje a gente está vendo aí, né? O partido, o que foi que aconteceu, né? Planejando a morte do homem. E aí? Tem diferença? Vale a pena mesmo eu brigar por A, por B, por C, dizer que A é isso, A é o mito, A é adianta? Não adianta. Porque tudo tá virado de perna pro ar. Todo mundo é pecador, a gente tá no mesmo barco, né? A gente tá no mesmo barco. Não é porque eu vou desejar que o fulaninho ali morra porque ele estava planejando a morte do outro. Não. Vou desejar o quê? Justiça. Assim como a gente deseja também para quem rouba. Então que a justiça seja feita, porque existe a justiça do céu e existe a justiça da terra, né? E a justiça da terra é aprovada por Deus, porque é dita aqui, na palavra. Então, que a justiça seja feita. Se for descoberto verdadeiramente, que sejam presos quem fez. Se houve a ladruice todinha, que seja preso. Não é assim? Então se está solto, por que será que está solto? Né? Porque não viram provas suficientes para condenar até o resto da vida. Enfim, né? É isso. O que a gente vê hoje em redes sociais é isso. As pessoas, elas perderam a noção do perigo. Perderam a noção do perigo. Não sabe, principalmente, eu falo, não é para as outras denominações, eu falo para minha. Pessoas que dizem adorar o Senhor na Santa Eucaristia, né? Pessoas que vão lá, se confessam, vira as costas lá, pede perdão a Deus, vira as costas lá, já vem com o coração podre, desejando a morte da criatura, né? Desejando a morte da criatura, você vê o absurdo que é, né? Aí quer dizer que esse pecado não conta, né? Só vai contar o pecado do outro, que tá roubando, que é corrupto, né? Só vai contar ele, né? O teu não vai não, pois te prepara, viu? Te prepara, porque a coisa não vai ficar boa pro teu lado, não. Não começa a entender isso aqui, não. A respeitar. E, em primeiro lugar, olhar para os nossos pecados. A gente tem que olhar para o nosso. Não é para o dos outros. Não é desejar o mal do outro. É a gente olhar o nosso. Deixa eu ver bem aqui como é que tá a minha vida. Rapaz, se eu morrer hoje... Aí vamos botar na balança, né? Se eu morrer hoje, eu vou para baixa da égua bonito, né? Porque eu tô fazendo isso de errado, eu tô fazendo isso. Aí, para fazer uma liçãozinha melhor, a gente vai lá nos mandamentos. Pega os mandamentos, coloca assim no papel, ó. Escreve os mandamentos no papel. Tudinho. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E vai lá.
Entendesse? E aí, e aí você vai ver a situação. Como tá precária a tua vida se tu morrer hoje. Então não deseja a morte de ninguém não, né? E para essas pessoas de internet não vale a pena perder a saúde por causa de críticas de ninguém. Aceite as críticas dela como dinheiro. Então ali comentando na sua rede social, melhor ainda. Obrigada pelo seu comentário. Quem tá ganhando dinheiro é você. Entendeu? Então é isso, pessoal. Hoje o Evangelho nos traz isso aqui, esse ensinamento. Vamos parar de estar dando munição para certas pessoas, né, que criticam a tua vida. Quando alguém chegar criticando, chegar falando, não gostei do que você fez, problema seu. Problema seu, é um direito seu não gostar. Você tem o direito de gostar e de não gostar. Eu não posso interferir em nada. Mas eu não vou estar aqui batendo boca com você sobre isso ou sobre aquilo. Tá certo? Agora, claro que isso precisa ser bem trabalhado, né? Claro. Precisa você sempre estar sempre em oração, estar sempre ali para estar calminho, para estar tranquilo. Um chazinho de camomila assim de noite sempre é bom, né? Porque quando a coisa entra aqui dentro, a vontade de voar no pescoço da pessoa e fazer uma coisa ruim, é ligeiro demais, viu? É ligeiro demais. Então é isso, gente. Hoje a palavra de Deus vem nos ensinar isso. Vamos tentar trabalhar isso, né? Trabalhar isso na vida, na nossa vida, pessoal. Trazendo para nós, com as pessoas de perto, as pessoas da nossa casa, né? Que a gente bate boca muitas vezes por uma besteira, né? Jesus se calou. Jesus se calou. E Ele nos ensina a nos calar também. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!